Após morrer no parto, ela revela a verdade sobre o pecado e o amor eterno no céu, na EQM. Laura sentiu a dor de um último suspiro misturado com a explosão da vida, o choro da filha que precisava conhecer e o vazio gelado que a puxava para longe. O mundo virou um borrão de luzes e sombras, som e silêncio, até que ela acordou num espaço que parecia nem céu nem inferno, uma fronteira etérea onde o tempo se perdia. Ali flutuava entre suspiros que não eram seus, cercada por vozes apagadas e rostos que pulsavam com segredos antigos, pesados como correntes. No meio daquela névoa branca que queimava os olhos, Laura viu a família que deixara para trás. Mas eles não estavam vivos como ela esperava. Eram imagens quebradas, passados distorcidos, memórias que se entrelaçavam com sombras tão profundas que pareciam absorver a luz. Seu pai, com um olhar carregado de culpa que ele nunca ousou mostrar, sua mãe que escondia lágrimas atrás de um sorriso cristalizado, o irmão preso numa raiva silenciosa. E mais, linguagens mudas, gestos não ditos, cicatrizes invisíveis que repetiam um jogo de culpa e perdão que Laura nunca imaginara existir. De repente, à sua frente, surgia uma forma. Nenhum rosto definido, apenas uma massa escura que se movia com pesos e suspiros. Uma presença tão antiga quanto os pecados que a família carregava. Laura sentiu seu peito apertar, a garganta queimando em lágrimas invisíveis. A criatura não falava com palavras, sussurrava acusações, verdades dolorosas que atravessavam seu coração como lâminas. Ali estava o peso dos erros não resolvidos, de rancores passados, dos esquecimentos que podiam destruir tudo. Mas também havia amor, lembranças tão vivas que quase a puxavam de volta. O sorriso da filha, frágeis dedos que clamavam por toques. O amor que deixava em pedaços. Laura tremia entre a angústia e a vontade de lutar, aceitar aquela dor e partir para o nada, ou tentar compreender aquela dor, refazer os fios partidos. A decisão queimava em seus nervos, enquanto ao redor as memórias se embaralhavam. Momentos de ternura, encontros cortantes e palavras não ditas voavam como aves feridas naquela imensidão. Era um lugar sem espaço, sem tempo, onde o silêncio do além trazia gritos mudos, e a escuridão parecia guardar mais segredos do que qualquer alma podia suportar. Laura percebeu que a jornada que tinha pela frente não só envolvia seu próprio destino, mas também o futuro de sua família, enredada numa teia que ela mal começava a desvendar. E justo quando sua vontade de entender crescia, a presença sombria voltou, mais agressiva, um desafio que fazia o chão sumir sob seus pés etéreos. A dúvida a consumia. Seria esse fardo do amor também um peso insuportável? Quanto custaria a redenção? E se o que parecia o fim fosse, na verdade, um convite para recomeçar num labirinto de emoções e segredos que ninguém jamais ousou enfrentar? Laura sentiu a respiração falhar, a pele arrepiar. A eternidade diante dela parecia uma estrada que se bifurcava entre perdão e condenação. Não havia respostas fáceis ali, só um convite cruel para que ela arriscasse tudo pelo que amava, antes que o tempo escasseasse. E seu coração estalava, pesado, sabendo que a luta ainda mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura olhava para a escuridão, tentando sentir alguma coisa além daquele vazio que a cercava. O desafio daquela presença pesada fazia seu coração disparar. Mas então, algo se rompeu no ar, como um vidro quebrando. De repente, ela viu o rosto do irmão. Lucas. Ele não estava como lembrava. Havia uma ferida no lugar de seu sorriso. E o olhar que uma vez foi cheio de amor, agora transbordava de dor e confusão. Você não devia estar aqui, Laura, ele disse, a voz ecoando como um trovão. A incredulidade de suas palavras pesava como chumbo. Você não tem ideia do que deixou para trás. As memórias da infância, os jogos sob o sol, os segredos sussurrados à noite, tudo parecia distante, quase irreal. E ainda assim, ali estava ele, um espectro que vinha para cobrar algo que ela não entendia. Lucas, eu estou tentando entender o que está acontecendo. Mas ele estava mais distante do que nunca, como se a névoa o estivesse consumindo. Você precisa saber a verdade. Há coisas que não foram ditas. Segredos que moldaram nosso destino. Um estremecimento percorreu o corpo de Laura. Segredos? Aquele nome ecoava em sua mente, em aviso silencioso de que havia mais do que apenas amor e dor. Segredos sobre o que, Lucas? A voz dela era um misto, de medo e esperança. Ela precisava saber, sobre você, sobre mim, sobre nossa família. Ele deu um passo adiante, a figura nebulosa ganhando forma. O que você fez, o que você ignorou, está tudo interligado. Sua morte não foi apenas um acidente. A afirmação bateu como uma onda, arrastando as certezas que tinha. Morte? Acidente? Laura sempre achou que ao partir estava apenas dando à luz a sua filha. Mas e se houvesse mais? E se de alguma forma tudo aquilo estivesse ligado a escolhas que ela não lembrava? Você não entende. A culpa não é só sua. Mamãe, papai, eles esconderam a verdade de nós. Lucas continuou. E Laura sentiu um nó se formar na garganta. Eu fazia parte disso. E você também. Toda essa dor, essa culpa, nos alcançou e não podemos escapar. As memórias começaram a chacoalhar dentro de Laura. O que era aquele peso que sempre sentiu? A sensação de que não pertencia completamente ao passado que vivia. Que havia sombras na história que sua família contava. Então, antes que pudesse processar, uma luz brilhou ao redor deles. Uma luz ofuscante e pura, inundando o espaço com uma clareza inesperada. No centro daquela iluminação, uma figura feminina apareceu. O coração de Laura parou. Era sua mãe, com os olhos cheios de desapontamento e dor. Laura. A palavra flutuou e desmoronou no ar. Você não pode fugir da verdade, nem da sua família. A verdade deve ser enfrentada, ou você nunca encontrará paz. E, de meu repente, tudo fez sentido. Memórias começaram a surgir, murmúrios, brigas, promessas quebradas. Uma onda de revelações. O que ela nunca quis ver. Tudo girava. E Laura foi atingida por uma ideia devastadora. Aquela morte, o que ocorreu na sua última vez com o irmão, eram peças de um quebra-cabeça que não deveriam ter sido montadas. Você sabia de tudo isso? Laura questionou, o desespero apertando sua voz. Você e papai, sempre escondendo. Mas Lucas fez que não com a cabeça, enquanto sua mãe caminhava, ameaçando desaparecer na luz. Isso não é só seu peso, minha filha. É nosso. E se não pararmos para entender, estaremos aprisionados por gerações. A sensação de culpa se intensificou. O que era tudo aquilo? E a sua filha? A respiração falhou. A luz enfraqueceu e a presença dela começou a se dissipar.
Laura, a escolha é sua. O que você fará com essa verdade? E com essas palavras, a imagem da mãe se desfez completamente. Laura ficou sozinha mais uma vez, com o quebra-cabeça em suas mãos, pronta para confrontar um passado que nunca imaginou que existiria. Um passado que, se não enfrentado, poderia destruir tudo que ainda lhe restava, incluindo a esperança de um novo começo. E a pergunta que a atormentava era: qual verdade conseguiria suportar? Laura ficou paralisada. As últimas palavras da mãe ecoavam em sua mente, o peso delas ainda fresco. Ela havia adquirido fragmentos de uma verdade enterrada, mas a essência daquilo ainda escapava. E então, um movimento na névoa a puxou de volta. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto ela tentava processar tudo. Segredos. O que você quer dizer com segredos? A voz de Laura tremia. O medo começava a se misturar com uma urgência. Era como se algo estivesse prestes a ser revelado. Algo poderoso o suficiente para mudar tudo. Lucas hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A nebulosidade ao redor dele girou, formando sombras que envolviam o ambiente, e o pavor da irmã aumentou. Você precisa entender a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. O que poderia ser tão chocante? E então houve um estalo, quase como um raio cortando a escuridão. Laura olhou para o irmão. E em um piscar de olhos, ele foi atingido por uma onda de luz intensa. O ar vibrou, e a presença nebulosa dele distorceu. Lucas se contorceu, imóvel. No! O grito de Laura cortou a escuridão, mas foi abafado por um som ensurdecedor. A luz começou a envolvê-lo totalmente, e sem aviso, explodiu, deixando apenas uma nuvem de fumaça. Lucas! Ela gritou novamente, o pânico a dominando. Tudo ficou quieto por um instante. Sentiu-se sozinha mais uma vez, mas a fumaça ao seu redor começou a se dissipar lentamente, revelando algo absurdo. Um vão se abriu na escuridão, e Laura sentiu uma onda de nostalgia, como se um eco de sua infância tivesse retornado. Ali estava a casa da infância, mas não era como ela lembrava. Era mais escura, mais opressiva, e enquanto ela se aproximava, outra memória a atingiu. Um rosto no reflexo da janela, um olhar que ela não conhecia. Havia um homem, olhos perturbadores, uma expressão de dor. Era seu pai. Mas ele não parecia o mesmo. O que havia de errado com ele? Ele se virou, e um brilho quase sobrenatural emanou dele. Laura, você não deverias estar aqui. Ele estava magro, seu rosto marcado por cicatrizes de um passado que Laura não compreendia. Eu escondi tanto de você. A confusão a invadiu. O quê? O que você está dizendo? As palavras saíam em um sussurro, enquanto a verdade dela começava a se despedaçar. Sobre a sua mãe, sobre a nossa família, não veio da forma que você imagina. Ele deu um passo adiante e algo na expressão dele a fez sentir um calafrio. Você não é a única que carrega a culpa. As memórias começaram a girar, rixas, promessas quebradas. Você não está dizendo que a morte da mamãe foi culpa minha, está? Ela mal conseguia respirar. Documentos, cartas que nunca mandei. Eu a culpava você, mas eu também sou responsável. As palavras dele eram como um tiro, e Laura sentiu seu mundo desabar. A verdade começou a ser desvelada, como uma lâmina afiada. O eco das brigas que não se recordava, os silêncios que marcaram a família. Elas não eram apenas lembranças. Eram chaves para uma criptopilares que nunca deveria ter sido selada. Há algo mais, Laura, algo que nunca pensei que revelaria. Seu pai parecia hesitante.
mas o olhar dele tinha um peso insuportável. Seu irmão, ele sabe algo que pode mudar tudo. Se você quer entender, tem que encontrar o que ficou escondido. E com isso, ele desapareceu em uma nuvem de luz. Laura estava sozinha novamente, mas não podia retornar ao passado. Agora havia perguntas angustiantes em sua mente. O que Lucas sabia? O que a família estava escondendo? E a culpa que sentia, era realmente dela? A eternidade não era mais uma calmaria. Era um labirinto de sombras. A sensação de urgência a dominou. Um convite para ir mais fundo nessa teia de segredos. A verdade era uma verdade cortante. E Laura sabia que tinha que arriscar tudo para solucionar esse enigma. Onde você está, Lucas? Sua voz ecoou, carregada de desespero. Ela não sabia se encontraria respostas ou se revelaria mais mistérios. Mas agora não havia como voltar atrás. O caminho à frente se revelava nebuloso, um convite a um destino incerto. E a cada passo, a sombra da verdade se tornava mais pesada. Quanto mais ela andasse em direção ao seu passado, maiores os riscos que enfrentaria. E no fundo, ela se perguntava: estaria pronta para lidar com tudo o que estava prestes a descobrir? Quando a luz finalmente a encontrasse, o que restaria dela? Laura ficou paralisada. As últimas palavras da mãe ecoavam em sua mente, o peso delas ainda fresco. Ela havia adquirido fragmentos de uma verdade enterrada, mas a essência daquilo ainda escapava. E então, um movimento na névoa a puxou de volta. O chão parecia tremer sob seus pés enquanto ela tentava processar tudo. Segredos? O que você quer dizer com segredos? A voz de Laura tremia. O medo começava a se misturar com uma urgência. Era como se algo estivesse prestes a ser revelado. Algo poderoso o suficiente para mudar tudo. Lucas hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A nebulosidade ao redor dele girou, formando sombras que envolviam o ambiente. E o pavor da irmã aumentou. Você precisa entender a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. O que poderia ser tão chocante? E então, houve um estalo, quase como um raio, cortando a escuridão. Laura olhou para o irmão e, em um piscar de olhos, ele foi atingido por uma onda de luz intensa. O ar vibrou e a presença nebulosa dele distorceu. Lucas se contorceu, imóvel. Não! O grito de Laura cortou a escuridão, mas foi abafado por um som ensurdecedor. A luz começou a envolvê-lo totalmente e, sem aviso, explodiu, deixando apenas uma nuvem de fumaça. Lucas! Ela gritou novamente, e pânico a dominando. Tudo ficou quieto por um instante. Sentiu-se sozinha mais uma vez. Mas a fumaça ao seu redor começou a se dissipar lentamente, revelando algo absurdo. Um vão se abriu na escuridão, e Laura sentiu uma onda de nostalgia, como se um eco de sua infância tivesse retornado. Ali estava, a casa da infância, mas não era como ela lembrava. Era mais escura, mais opressiva, e enquanto ela se aproximava, outra memória a atingiu. Um rosto no reflexo da janela, um olhar que ela não conhecia. Havia um homem, olhos perturbadores, uma expressão de dor. Era seu pai, mas ele não parecia o mesmo. O que havia de errado com ele? Ele se virou e um brilho quase sobrenatural emanou dele. Laura, você não deveria estar aqui. Ele estava magro, seu rosto marcado por cicatrizes de um passado que Laura não compreendia. Eu escondi tanto de você. A confusão a invadiu. O quê? O que você está dizendo? As palavras saíam em um sussurro,
enquanto a verdade dela começava a se despedaçar. Sobre a sua mãe, sobre a nossa família. Não veio da forma que você imagina. Ele deu um passo adiante e algo na expressão dele a fez sentir um calafrio. Você não é a única que carrega a culpa. As memórias começaram a girar, rixas, promessas quebradas. Você não está dizendo que a morte da mamãe foi culpa minha, está? Ela mal conseguia respirar. Documentos, cartas que nunca mandei. Eu a culpava você. Mas eu também sou irresponsável. As palavras dele eram como um tiro, e Laura sentiu seu mundo desabar. A verdade começou a ser esvelada, como uma lâmina afiada. O eco das brigas que não se recordava, os silêncios que marcaram a família. Elas não eram apenas lembranças. Eram chaves para uma. Criptopilares que nunca deveria ter sido selada. E então, num último lampejo, uma nova presença surgiu ao fundo. Algo tão intenso que parecia queimá-la. Era a figura de sua mãe, mas a imagem estava distorcida. Uma sombra de quem sabia que pretendia transformar tudo. Laura, não acredite nele! Sua voz ressoava como um grito na noite, cheia de desespero. Laura estava dividida. O pai e a mãe, dois podem mostrar lados diferentes da verdade. O que significa isso? Ela perguntou, sua voz se quebrando. Quem está falando a verdade? Ele nunca te contou tudo. Ele tem suas próprias sombras, Laura. O que você precisa saber ainda está escondido. Laura olhou de um para o outro, a angústia a consumindo. Segredos, mentiras. E se tudo fosse uma armadilha? Um eco da luz agitou o cenário, e uma revelação surgiu. Lucas podia ser a chave para tudo, mas o que ele já sabia? E de repente Laura sentiu um chamado profundo, um impulso incontrolável de explorar o que estava escondido. Lucas, onde você está? Sua voz ressoou de novo, mas agora com uma nova intensidade. Cada segundo a levava mais perto da verdade, e a urgência pulsava dentro dela. O passado a puxava, as consequências de cada escolha. E a perna dela tremeu com o que poderia significar. E então tudo escureceu de novo, deslizando em uma escuridão espessa. Quando a luz finalmente a encontrasse, o que restaria dela? E se o verdadeiro segredo fosse algo que mudasse não? Apenas sua vida, mas também a de toda a sua família. O que mais estava escondido nesse labirinto escuro? Laura sentiu o coração acelerar. A ausência de Lucas a envolveu como um manto pesado. Desesperada, ela olhou para o espaço ao redor, tentando encontrar alguma pista, alguma luz que a guiasse. Lucas, onde você está? A voz dela estava carregada de medo. A neblina a rodeava, mas algo dentro dela pulsava, uma necessidade ardente de descobrir a verdade. E então, antes que pudesse processar, um estrondo cortou o silêncio como um truque de mágica. Uma porta se abriu na escuridão, e da entrada surgiu uma figura familiar, sua avó. Mas algo a intranquilizava. O olhar dela estava pesado, carregado de tristeza. E uma história que Laura nunca soubera. A voz da avó tremia, como se cada palavra pesasse 1 tonelada. Aqui não há seguro. Avó? Laura hesitou, ainda processando a presença. O que você está fazendo aqui? Antes que pudesse responder, a neblina começou a se agitar, e uma força estranha puxou a avó para trás. Escute, minha neta, você precisa sair daqui. A verdade que buscam é mais perigosa do que pensa. As palavras soltaram-se como um eco que reverberava no vazio. Mas Laura só tinha uma pergunta em mente. Você sabe sobre a minha mãe? E o que aconteceu com Lucas? O coração dela estava a mil. A avó hesitou. Uma sombra passou por seus olhos. Venha comigo, e eu te explico. Há coisas que você não deve saber. Ainda.
Laura estava dividida, mas a urgência das palavras da avó a atraía. Ela deu um passo à frente, seguindo a figura que ia se distorcendo com a neblina. No entanto, enquanto caminhava, a atmosfera se tornava mais opressiva. A presença que antes a seguia fez uma pausa, como se advertisse sobre algo terrível prestes a acontecer. De repente, tudo escureceu. A avó desapareceu, e um rugido eclodiu na escuridão. Um raio de luz cortou o ar, e uma explosão de energia começou a girar ao seu redor. A linha tênue entre o passado, presente e futuro se desfez diante dela. E então, no centro daquele turbilhão, uma cena se formou, como um filme antigo sendo projetado. Laura viu seu pai e sua mãe juntos, mas não pareciam felizes. Estavam em uma discussão acalorada. O brilho dos olhos de sua mãe estava ofuscado por lágrimas, e as palavras gritadas cortavam o ar. "Você nunca me disse a verdade, e agora nossa filha!" A voz dela estava cheia de desespero. O que estava acontecendo? Laura avançou para ver mais de perto, mas a cena mudava rapidamente. Agora seu pai estava na sombra de um homem alto e ameaçador. "Se você contar a ela, não haverá retorno", o homem sussurrou em um tom de abandono. Laura sentiu um nó na garganta. Quem era aquele homem? E então, como um truque de horror, a visão se transformou. Sua mãe enfrentava aquele mesmo homem, agora em um ambiente familiar, e tudo ficou claro. Era sua casa. E a revelação que estourou como um balão foi devastadora. O homem era seu irmão Lucas. Ele tinha aparência de ferido, mas estava ali, tentando proteger algo ou alguém. Uma sombra brilhou em seus olhos. "Você não pode ir embora. Ele precisa de você. Senão, a maldição continuará", gritou Lucas batendo na porta. Um grito que parecia atravessar a própria alma de Laura. Com o choque, Laura se afastou. Mas o chão sob seus pés se desfez. "Não, Lucas, não!" E tudo desapareceu. Ela se viu de volta ao espaço vazio, sem saber o que pensar. A verdade era um labirinto, e agora sua melhor chance de entender estava ligada a segredos que sua família guardou as 7 chaves. Perplexa, Laura sentiu que o tempo estava se esgotando. O que havia realmente acontecido? O que significava que Lucas estava envolvido com aquilo? E a avó? O que mais havia escondido? Nesse eco de caos, uma nova pergunta surgiu, pulsando em sua mente. Será que todos estavam mais interligados do que ela conseguiria imaginar? A luz da verdade parecia distorcida, e agora, mais do que nunca, a busca pela resposta estava apenas começando. Laura sentiu o estômago dar um nó. As visões estavam se dissipando, mas a verdade que ela buscava continuava escondida, como uma sombra nas páginas de um livro. Estava sozinha novamente, mas o peso de tudo o que ouvira ainda pulsava em sua mente. E agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas. "Lucas, onde você está?" O vazio parecia engolir suas palavras, mas de repente, o ambiente ao seu redor começou a vibrar de forma estranha. A atmosfera ficou densa, carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer. O frio a envolvia, e uma sensação de temor surgiu nas profundezas de sua alma. Então, um grito ensurdecedor cortou o ar, reverberando nas paredes invisíveis daquela dimensão. "Laura!" era a voz de Lucas, mas não estava soando como antes. Era desesperada, titubeante, como se estivesse em dor. O som trouxe um arrepio à nuca dela, e um impulso incontrolável a fez correr na direção da origem do grito. O chão parecia tremer sob seus pés, e a neblina densa começou a se dissipar, revelando uma clareira. Laura se viu diante de uma enorme árvore. Sua forma distorcida
e retorcida, como se estivesse lutando contra algo que a aprisionava. E ali, nos troncos tortuosos, estavam gravadas imagens. Elas mostravam sua família, momentos que ela nunca tinha visto. O sorriso da mãe, parecendo mais jovem. O olhar triste do pai. O riso contagiante de Lucas. Mas então, as cenas mudaram e uma nova figura surgiu. Um homem que Laura reconheceu instantaneamente. Era seu avô. O que ele está fazendo aqui? A voz de Laura saiu como um sussurro, um desespero crescendo dentro dela. Ele estava envolto em sombras, e seu olhar era enigmático, como se carregasse segredos que poderiam destruir tudo. Laura, você precisa entender. O avô começou. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo ecoou, e a imagem do avô se fragmentou em 1000 pedaços. Nesse instante, uma onda de energia a envolveu, quase como um furacão. E no olho do furacão, Lucas apareceu novamente, lutando contra algo invisível, gritando insistentemente. Laura, você não pode ficar aqui. A verdade vai te consumir. E subitamente, a imagem de Lucas se expandiu, como um balão prestes a estourar. Ele estava sendo puxado para trás, preso em correntes invisíveis, enquanto o olhar dele implorava por ajuda. A adrenalina disparou no corpo de Laura. Ela não sabia o que fazer, mas aquela imagem a atravessava de dor. Lucas! Gritou novamente, seu coração acelerando. E, ao olhar mais de perto, notou algo horrendo. As correntes eram feitas de todos os segredos que sua família escondia. Promessas quebradas, mentiras sussurradas, um fardo de memórias que não deveriam existir. Em um último ato de desespero, ela se lançou na direção de Lucas. Mas antes que pudesse alcançá-lo, uma luz intensa explodiu no centro da clareira. Uma vibração tão poderosa que fez seu corpo tremer. Um grito agonizante reverberou na escuridão. A luz começou a desvanecer e com ela as correntes foram se rompendo. Então, o inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu das sombras. Era sua mãe, mas não a mesma que ela conhecia. A mulher parecia mais velha, com marcas de dor em seu rosto. Laura, você precisa ouvir. A voz quebrada dela se mesclava com o eco do passado. Você está viva! A incredulidade era palpável. Mas assim que Laura deu um passo adiante, um conhecimento devastador irrompeu. Você é a causa de tudo isso. Sua mãe, sua avó e até seu irmão estão presos em uma teia de culpa e segredos que você não compreende. A confusão tomou conta dela. Os olhos de sua mãe brilharam com a intensidade da verdade que estava prestes a ser revelada. E antes que pudesse entender completamente, Laura foi atingida por uma revelação chocante. Lucas não é seu irmão. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso ensurdecedor. Laura sentiu o chão ceder sob seus pés, e a luz se apagou, mergulhando-a novamente na escuridão. O que isso significava? Se Lucas não era seu irmão, quem era ele? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam sua vida? Desesperada, Laura deixou escapar um sussurro. Qual é a verdade? Mas a escuridão a envolveu, e o eco de suas palavras devolveu apenas silêncio. O labirinto de segredos apenas começava, e Laura se viu à beira de um abismo. Qual verdade seria capaz de suportar? O choque a fazia questionar tudo. E agora, mais do que nunca, ela queria respostas antes que a escuridão a consumisse completamente. Laura sentiu o corpo tremendo, a voz da mãe ecoando em sua cabeça. Lucas não é seu irmão. As palavras ressoavam como um trovão, e o chão sob seus pés parecia ceder.
O que isso significava? Ela lutou para processar a informação, o coração palpitando. O que mais sua mãe poderia estar escondendo? Não, isso não pode ser verdade, gritou, sentindo o medo invadi-la como uma corrente elétrica. As imagens da sua infância passaram pela mente. Os jogos, os segredos, a sensação de segurança. E a cada nova lembrança, a certeza de que Lucas sempre foi parte de sua vida. Mas a afirmação da mãe desmoronava tudo. E então tudo mudou outra vez. Um grito distorcido cortou o ar. Laura! Era Lucas, mas não era só um chamado. Ele estava lutando, contorcendo-se em agonia, e uma sombra se formava ao redor dele. Ela seguiu a direção do grito e viu a figura do homem, aquele que seu avô parecia ser, mas agora mais próxima, mais ameaçadora. O homem estava segurando Lucas, uma mão no pescoço do irmão, sussurrando palavras sombrias, como um feitiço. Você deve fazer a escolha, Laura. O homem rugiu, e a luz intensa que a cercava começou a se fragmentar, como se estivesse sendo puxada em direções opostas. O desespero tomou conta dela. Solte-o! A voz de Laura estava ferida, mas carregada de uma determinação nascida do caos. O que você quer de mim? Você precisa decidir. O homem grutou, quase sem inaudível. Liberte-o, ou mantenha os segredos. Laura viu Lucas sofrer. Os olhos dele estavam cheios de pânico, e ele a olhava como se quisesse gritar. Não era a primeira vez que ela via aquele olhar. No fundo de sua memória, ela se lembrou de algo assustador. Um dia, no passado, Lucas tinha falado de um segredo, algo que não deveria ser conhecido. Era como se o mundo dela estivesse se desintegrando e ela estivesse no olho do furacão. Qual é o segredo? O que você sabe, Lucas? Laura sentiu suas palavras cortarem o silêncio como uma faca afiada. As nuvens se agitaram e o homem parecia ter mais controle do que ela imaginava. As sombras avançavam, puxando Lucas com força. Laura! A voz dele era um sussurro angustiado. Você precisa saber. Não conseguimos escapar. O homem então começou a revelar o que parecia ser uma mentira emaranhada em verdades. Tudo está interligado. O passado de sua família, suas memórias. A cada palavra, Laura sentia o peso da dor crescendo. E então, a morte de sua mãe não foi acidental. Foi uma troca. Uma onda de raiva e confusão a envolveu. Troca? Não, isso não pode ser. Laura sentiu um nó na garganta. As cores ao seu redor estavam se esvaindo, e os segredos da família pareciam estar se aglomerando, prontos para explodir. Se você não libertar Lucas, o ciclo se repetirá. O homem gritou, a voz profunda reverberando no seu peito. E com isso, ele mostrou a Laura uma cena devastadora. Ela mesma, anos antes, fazendo uma escolha. Um pacto sombrio, talvez sem perceber. Laura sentiu seu estômago revirar. Você me conta. Uma mentira. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto. Você estava disposta a tudo para salvá-lo, mas para isso precisou sacrificar algo. Suas vidas nunca foram as mesmas. Ele gesticulou e a imagem de Lucas foi consumida pela escuridão. O que você fará para mudar isso? E foi isso. O tempo travou. Laura se viu em um beco sem saída, o medo agarrando-a como barro. Se libertasse Lucas, o que aconteceria a ela? Se não o fizesse, ela se tornaria prisioneira de algo que nunca teve controle.
Enquanto as chamas se acendiam ao redor, a verdade a atingia em seu núcleo. Uma escolha se formava se desenhando diante dela, lembranças entrelaçadas de amor e dor se agitando em um turbilhão. O homem olhou. Em seus olhos, e com um gesto final, as correntes de Lucas se rompessem ou se fortalecessem. Seria o fim ou o começo? O que ela escolheria poderia mudar tudo. E assim, tudo escureceu novamente, e o eco da sua escolha, onde quer que fosse, ainda ecoava em seu ser. Agora, mais do que nunca, Laura estava prestes a confrontar o que pensava saber sobre si mesma, sua família e seu lugar neste mundo que havia sido moldado por medos não ditos. Assim era. A dúvida pairava no ar. Laura estava paralisada, perdida em meio à escuridão. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, como um tambor que não parava de tocar. Lucas não é seu irmão. Era um choque, uma lâmina, que cortava a realidade pela metade. Ela sentiu seu coração acelerar, batendo como se quisesse escapar do peito. Lucas! Ele estava em perigo. O desespero a puxou de volta para a clareira, ainda repleta de sombras confusas. O homem que segurava Lucas agora parecia mais sombrio, cercado por energias que pulsavam como as batidas de um coração agonizante. Laura olhou para ele, o medo escorrendo pelo seu corpo. O que você está fazendo com ele? Sua voz saía em um sussurro arrastado, como se cada palavra tivesse o peso de um mundo. O homem sorriu, mas era um sorriso cruel. Você realmente acha que pode salvá-lo? Não agora. As escolhas que você faz têm consequências duras. Ele piscou e Lucas gritou, um grito, que misturava desespero e dor. E então, num giro caótico, a cena ao redor começou a mudar. Sons distantes começaram a preencher a clareira. Risos infantis, brigas, até os murmúrios do passado se tornaram presentes. Laura viu flashes de memória, não apenas da sua vida, mas das vidas entrelaçadas de sua família. Uma linha de conexão que a fez sentir um nó na garganta. O que estava acontecendo? Lucas, eu estou aqui, ela gritou, mas sentia que a voz dele se apagava. Você não entende, Laura. Lucas lutou contra as correntes, mas os grilhões eram mais pesados. A verdade é mais sombria do que imaginamos. E nesse instante, a névoa espessa ao redor deles se desfez, revelando uma imagem aterradora. Um diário, aberto. E suas páginas voando ao vento. Você precisa ler isso. Laura se atirou na direção do diário. Mas antes que pudesse alcançá-lo, tudo ficou escuro novamente. E quando a luz voltou, estava em outro lugar, na sala de estar da sua infância. Mas as paredes estavam cobertas com fotografias em preto e branco. Sua mãe e seu pai. Mas o olhar deles era aterrador. E uma frieza percorreu suas veias. E ali, de repente, as fotografias começaram a se mover, mostrando cuidados, segredos, traições. Havia Lucas, não o irmão que ela conhecia, mas um garoto triste, sozinho em uma vida cheia de segredos. Laura sentiu raiva misturada com confusão. Ele olhava para ela com um apelo que rasgava seu coração. O que você fez, Lucas? Ela perguntou, derrubando a barreira do medo. Ele virou o rosto para ela, e a resposta em seus olhos desmoronou sua realidade. Não sou quem você pensa que sou. Nem mesmo sou seu irmão. As paredes começaram a girar, e Laura foi forçada a confrontar a verdade de seu passado. O homem, agora revelado como uma sombra ameaçadora, se aproximou lentamente. Ah, você finalmente chegou ao cerne de tudo. Não é apenas uma troca. Você está lutando com a condição de suas vidas, uma troca de identidades.
As palavras dele golpearam Laura como um soco. O quê? Foi tudo o que ela conseguiu pronunciar. O homem sorriu. Um sorriso de triunfo. Sim, você e seu irmão sempre foram mais entrelaçados do que imaginavam. A troca que ocorreu deu vida a ambos, mas ao custo de muitas coisas. O chão sob seus pés bignou a desmoronar. A condição de Lucas sempre foi uma sombra sobre você. E agora, essa sombra está voltando para reivindicá-lo. Ele é importante para mim, Laura gritou, o pânico a consumindo, seus olhos buscando Lucas. Mas quando se virou para ele, apenas uma imagem refletida de dor e confusão ficou visível. Você tem que fazer uma escolha, Laura. Mudar tudo ou deixar que as sombras levem a verdade. As paredes agora vibravam e a luz se tornava um vórtice de emoções cruas. Laura sabia que a linha entre amor e medo estava se rompendo. A verdade não era um simples acaso. Era uma maldição, uma herança. A pergunta ressoava em sua mente. Qual dos dois eu vou perder? O peso da escolha estava se amplificando, e ela sentia que estava prestes a quebrar. E assim, a luz se apagou novamente. Uma dúvida profunda pairava no ar, prestes a engolir tudo o que ela julgava saber. O que mais poderia acontecer se ela escolhesse explorar a verdade? Quais seriam as consequências de sua escolha final? E se o homem estava certo? E se a mistura de amor e dor a levasse a um caminho sem volta? As sombras se aproximavam. O tempo estava se esgotando, e a verdade era um eco distante à espera de ser confrontada. Laura estava paralisada, perdida em meio à escuridão. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, como um tambor que não parava de tocar. Lucas não é seu irmão. Era um choque, uma lâmina que cortava a realidade pela metade. Ela sentiu seu coração acelerar, batendo como se quisesse escapar do peito. Lucas, ele estava em perigo. O desespero a puxou de volta para a clareira, ainda repleta de sombras confusas. O homem que segurava Lucas agora parecia mais sombrio, cercado por energias que pulsavam como as batidas de um coração agonizante. Laura olhou para ele, o medo escorrendo pelo seu corpo. O que você está fazendo com ele? Sua voz saía em um sussurro arrastado, como se cada palavra tivesse o peso de um mundo. O homem sorriu. Mas era um sorriso cruel. Você realmente acha que pode salvá-lo? Ele piscou e Lucas gritou. Um grito que misturava desespero e dor. E então, num giro caótico, a cena ao redor começou a mudar. Sons distantes começaram a preencher a clareira. Risos infantis, brigas, até os murmúrios do passado se tornaram presentes. Laura viu flashes de memória, não apenas da sua vida, mas das vidas entrelaçadas de sua família. Uma linha de conexão que a fez sentir um nó na garganta. E que estava acontecendo? Lucas, eu estou aqui. Ela gritou, mas sentia que a voz dele se apagava. Você não entende, Laura. Lucas lutou contra as correntes, mas os grilhões eram mais pesados. A verdade é mais sombria do que imaginamos. E nesse instante, a névoa espessa ao redor dele se desfez, revelando uma imagem aterradora. Um diário, aberto, e suas páginas voando ao vento. Você precisa ler isso. Laura se atirou na direção do diário, mas antes que pudesse alcançá-lo, tudo ficou escuro novamente. E quando a luz voltou, estava em outro lugar, na sala de estar da sua infância, mas as paredes estavam cobertas com fotografias em preto e branco. Sua mãe e seu pai. Mas o olhar deles era aterrador, e uma frieza percorreu suas veias. E ali, de repente, as fotografias começaram a se mover, mostrando cuidados, segredos,
traições. Havia Lucas, não o irmão que ela conhecia, mas um garoto triste, sozinho em uma vida cheia de segredos. Laura sentiu raiva misturada com confusão. Ele olhava para ela com um apelo que rasgava seu coração. "O que você fez, Lucas?" Ela perguntou, derrubando a barreira do medo. Ele virou o rosto para ela, e a resposta em seus olhos desmoronou sua realidade. "Não sou quem você pensa que sou, nem mesmo sou seu irmão." As paredes começaram a girar, e Laura foi forçada a confrontar a verdade de seu passado. O homem, agora revelado como uma sombra ameaçadora, se aproximou lentamente. "Ah, você finalmente chegou ao cerne de tudo. Não é apenas uma troca. Você está lutando com a condição de suas vidas. Uma troca de identidades." As palavras dele golpearam Laura como um soco. "O quê?" Foi tudo o que ela conseguiu pronunciar. O homem sorriu, um sorriso de triunfo. "Sim, você e seu irmão sempre foram mais entrelaçados do que imaginavam. A troca que ocorreu deu vida a ambos, mas ao custo de muitas coisas." O chão sob seus pés começou a desmoronar. "A condição de Lucas sempre foi uma sombra sobre você, e agora essa sombra está voltando para reivindicá-lo. Ele é importante para mim." Laura gritou, o pânico a consumindo, seus olhos buscando Lucas. Mas quando se virou para ele, apenas uma imagem refletida de dor e confusão ficou visível. "Você tem que fazer uma escolha, Laura. Mudar tudo ou deixar que as sombras levem a verdade." As paredes agora vibravam e a luz se tornava um vórtice de emoções cruas. Laura sabia que a linha entre amor e medo estava se rompendo. A verdade não era um simples acaso, era uma maldição, uma herança. A pergunta ressoava em sua mente: qual dos dois eu vou perder? O peso da escolha estava se amplificando, e ela sentia que estava prestes a quebrar. E de repente, uma explosão aconteceu. O chão sob seus pés se rompeu e uma onda de energia a envolveu, levando tudo o que conhecia para longe. Ela gritou, mas o som se perdeu na tempestade de luz e escuridão. E então, tudo mudou. Laura se encontrou em um novo cenário, cercada por um campo aberto, flores brilhando em um sol radiante. Mas, ao olhar ao redor, o horror tomou conta dela. Estava cercada por rostos conhecidos, amigos, familiares. Todos eles estavam lá, seus olhares vazios, como se fossem sombras, e ao centro, observando, estava uma figura familiar que a fez congelar. "Você não deveria estar aqui, filha," a mulher disse, uma tristeza profunda ressoando em sua voz. E no momento em que Laura a olhou nos olhos, a compreensão a atingiu como um raio. Todo o tempo, aquele homem não era apenas um guardião da verdade. Era seu próprio pai. "Não," ela sussurrou, um grito de negação escapando de seus lábios. O que isso significava? A verdadeira natureza de sua família estava prestes a ser revelada, e a linha entre amor e a traição estava mais tênue do que nunca. Os ecos de sua infância, palavras não ditas, promessas quebradas estavam se reunindo em um só ponto. E no fundo do seu coração, a certeza se formava. A busca pela verdade não acabara, apenas começara. E com essa nova revelação, novas perguntas surgiram. Qual verdade ela finalmente enfrentaria? A resposta estava à frente, envolta em sombras. Laura sentiu a cabeça girar, enquanto a verdade atingia sua consciência como um balde de água fria. O eco da voz da mãe permanecia em sua mente, e cada palavra parecia uma lâmina. "Lucas não é seu irmão." O próprio solo que pisava parecia se despedaçar sob seus pés.
a clareira da infância se transformando em um campo de batalha emocional. Ela se virou procurando Lucas, mas o tormento em seus olhos a atravessou. Laura, a escolha é sua, ele gritava, e a presença sombria se aproximava. A sombra do homem, uma força implacável, preenchia o ar com uma tensão palpável. Laura ficou paralisada. O que poderia fazer? Como decidir entre o amor e a verdade? Não deixe que ele te diga quem você deve ser. A voz da mãe ecoou, cheia de emoção. E neste momento, Laura percebeu que não estava apenas lutando por Lucas, mas por ela mesma, por sua identidade, por sua história. O homem sorria, mas era um sorriso escuro. Você tem o poder de mudar tudo, mas a verdade exige sacrifício. As palavras caíram como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Ela olhou para Lucas e uma onda de determinação a atravessou. Eu não vou deixar que você o pegue. Com um grito primal, Laura avançou. Uma luz intensa irrompeu no espaço. Um brilho que parecia carregar a esperança de todos os seus entes queridos. As correntes que prendiam Lucas começaram a se soltar, e a sombra ameaçadora hesitou, como se estivesse sendo queimando pela luz da verdade. Vamos, Laura. Tudo o que você fez, tudo o que você é, isso é o que nos salvará. Lucas estava lutando, e seu olhar se iluminou com esperança. Foi nesse instante que Laura percebeu que a escolha não era entre um e outro, mas sobre compreender que a verdade e o amor eram partes inseparáveis de quem eram. Eu me recuso a escolher, exclamou, sua voz ecoando em toda a clareira, como um grito de libertação. A luz cresceu, ofuscando a sombra, e a presença maliciosa começou a se desvanecer. A sombra rugiu, mas não poderia suportar a força da verdade. Não, isso não pode acontecer, o homem gritou. Mas o poder de Laura era maior. A luz envolveu Lucas e, numa explosão de energia, ambos foram libertados, flutuando em um espaço onde a dor e a culpa não podiam mais os alcançar. Laura olhou profundamente nos olhos de Lucas, e os dois sabiam que o passado não poderia mais prender suas almas. Nós podemos recomeçar, disse ele com um sorriso tenso, mas cheio de significado. A sombra que uma vez dominara suas vidas agora era apenas uma lembrança distante. A clareira começou a se desfazer em uma nova realidade. Laura e Lucas estavam juntos, a dor gradualmente se dissipando, e a jornada deles apenas começava. Algo dentro dela pulsava com esperança, um novo capítulo prestes a se desenrolar. E antes que tudo se apagasse, a voz da mãe de Laura surgiu, tão clara quanto uma sinfonia. Vocês aprenderão. Mantenham a fé. O calor do amor envolveu-os, dissipando o eco das sombras. E enquanto a luz da nova vida aparecia, uma chispa de curiosidade cintilou nas profundezas. O que mais será necessário enfrentar? O que mais a vida sobrevivera ao longo do tempo? Com um novo espírito, Laura respirou fundo e sorriu. O futuro era um mistério inexplorado, e ela estava pronta para abraçá-lo. E aí, pessoal, essa foi a nossa jornada. Mas não se esqueçam, é hora de se inscrever no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque isso alimenta o nosso algoritmo e nos ajuda muito. Não deixem de inundar os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Estou curioso para saber o que vocês acharam. E, por favor, compartilhem este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar esse canal. Não esperem nem mais um segundo. Vamos lá!